Fala, meus queridos, estamos aqui em mais um STL Cast. Estou muito bem acompanhado por Bruno Boas, o fundador da Casa Z e também hoje fundador da STL Flix. Casa Z, para quem não conhece, um dos maiores empreendimentos de impressão 3D no Brasil, um case de sucesso gigante, tremendo aí. É um prazer tê-lo aqui conosco. Aqui ao meu lado também temos Lincoln Almeida, fundador da Unique Box, empreendimento com faturamento de mais de 25 milhões de reais. Difícil falar essa cifra aí, mas também fundador da STL Flix. Nosso convidado de hoje é Emanuel Campos. Uma lista tão extensa do seu currículo que eu não vou nem me arriscar a dizer, vou deixar para ele quando ele se apresentar daqui a pouco. Antes de começarmos o nosso papo, já quero deixar vocês avisados, temos um modelinho do episódio de hoje. Deixa eu não fazer bagunça. Modelinho? O STL. Oh, valoriza esse modelo aí, hein? Isso aqui não, modelinho carinhosamente. Modelinho. Modelaço. Um senhor modelo, um senhor STL, o Pula Pirata. Esse aqui não foi tão complexo de imprimir. Você só colocar, as espadinhas cabem todas na sua mesa de impressão. O problema é depois para você montar. Mas tem tutorial, tem tudo descrito lá para você fazer a montagem do seu. Joguinho bacana aí, já estraçalhei meu irmão e meu pai nesse joguinho aqui. Você também depois poste o seu. Como é que funciona? Você vai no link da descrição, faça o seu cadastro e download gratuito apenas durante as primeiras 24 horas após o lançamento desse episódio, ok? Então, modelinho liberado para você. Aí, o modelinho, falo toda vez, é carinho, entendeu? Você fazer, faça o seu download do Pula Pirata. Tá disponível para vocês durante as próximas 24 horas após o lançamento desse episódio. Agora sim, vamos começar. Esqueci algum recado? Lembrando que se você está assistindo atrasado... Aí, eu preciso mudar o host do episódio. Clica no botão aí de subscribe. É subscribe? Inscrito, né? Se inscreve no canal. Isso aí, ó. Ele me ensina a ficar de host, eu ensino ele a virar influencer. Uma troca, né? Para você que está acompanhando esse episódio após as 24 horas, você pode se inscrever no canal para você não perder os próximos episódios e os próximos arquivos. E você também pode se cadastrar no link da descrição, deixando o seu e-mail e você será notificado. Agora sim, vamos começar pelo seguinte. Emanuel Campos. Conte para nós o que o LinkedIn não conta. Quem é Emanuel Campos? Bom, primeiro, obrigado por participar desse episódio. É uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês. Já admiro o seu trabalho há muito tempo e tenho acompanhado o STLcast prosperar, o STL Flix prosperar, avançar assim massivamente na população e é uma referência entre a comunidade. Obrigado por me receberem. De mim, eu não posso fugir ao meu jargão, né? Estou há 23 anos pregando a palavra do senhor impressora 3D de porta em porta. Comecei como estagiário lá em 2000 na Sysgraph, revenda Stratasys, e não parei mais. Desde então eu tenho trabalhado com impressão 3D, sempre para multinacionais, né? Primeiro a Stratasys, depois a MakerBot. Foi meu primeiro choque de sair de uma impressora industrial para algo mais desktop. E depois descarrilhou o trilho, né? Eu abracei o desktop, fui para Creality, para outras marcas. Mas o meu olhar na impressão 3D, eu acho que ele ganhou um outro viés. Por ter trabalhado tantos anos como engenheiro de aplicação, eu não olho tanto para a ferramenta, para o feature, para o fatiador. Eu olho como resolver um problema com essa ferramenta. E tem sido a minha motivação desde então. Incrível. Agora vou fazer algumas perguntas preliminares. Eu fiquei com uma dúvida. O que é um engenheiro de aplicação? Boa também. Legal. Quando a manufatura aditiva surgiu, chamada Rapid Prototyping, nós tínhamos que fazer uma conversão do usuário da manufatura tradicional para aditiva, criando moldes, berços, gabaritos, ferramentas que auxiliavam a manufatura, só que impressas em 3D. Né? Imagina um centro de montagem de, sei lá, painel de moto, que é pequenininho. Eu não vou fazer o painel da moto com instrumentos impresso em 3D. Mas o berço de montagem, onde eu coloco a carenagem plástica, vou afixar o velocímetro, odômetro e outros instrumentos, esse berço ele pode ser impresso. E com muitos ganhos, porque geralmente ele é usinado em Cibatu, ele é usinado em baquelite, e ele podia passar a ser feito por impressão 3D, tirando aquele custo de aquisição, armazenagem, manter um berço de montagem por 5 anos depois que o produto saiu de linha, para evitar a obsolescência do produto.
Então, o que a gente fazia? Nós propagávamos a palavra da impressão 3D nos meios produtivos, mostrando o que podia ser feito e o que não podia ser feito por Quando você impressão começou, 3D. o pessoal já sabia o que era impressão Nada, 3D? a gente falava de impressão 3D, o termo era Rapid Prototyping ou prototipagem rápida, né? Mas você fazia a revenda? A gente Das eu fazia impressoras? pré-venda, pós-venda, treinamento e suporte técnico. Era só você. Era eu, Wilson do... Não, tem o meu mentor, mestre, Wilson do Amaral Neto. Aliás, abraço, Wilson, tenho certeza que você vai estar vendo. E o Wilson de Paula, o Rani... Wilson, esse arquivo é bom, hein? Não perde. Ó, confere. Mas eu tive meus mentores no mercado e muitos deles estão até hoje. O Wilson tá hoje também trabalhando, tá na 3D Criar, o outro tá na SKA. O Fábio Andreotti é o único que desvirtuou e foi pro Google, né? Saiu, ele era o nosso comercial lá na Sysgraph. Não deve estar assistindo ele. Não, ele provavelmente não. O cara plantou na Discord. Vamos mandar pra ele esse episódio. A pergunta que eu queria fazer é... Que eu dei uma olhada no... Eu vou Não, mas pegar. deixa eu perguntar um pouquinho ali, porque, né, 23 anos atrás, chegava lá, você provavelmente nem tinha impressora aqui quando você começou a vender. Tinha. Já A gente tinha uma sempre impressora? Mas Sim. vocês vendiam um serviço antes de vender a Não, a impressora? gente nunca vendeu serviço. Quando eu entrei em 2000, nós tínhamos 16 clientes no Brasil. Ah, já tinha. Já que tinha. Já importavam. Já. Entendi. Então, quando eu entrei, nós tínhamos o Cefet Paraná, a USP olha São só. Carlos, o Instituto Gênesis, que é a área de pesquisa e desenvolvimento da Gradiente em Manaus, que é uma história cabulosa sobre a impressora deles, depois eu conto, se der tempo. Mas a gente tinha alguns centros de pesquisa que já tinham a impressora, e nós tínhamos um CD com alguns arquivos de STL que a gente podia imprimir, porque o CAD era pago, era caríssimo, né? Na época era o Mechanical Desktop 4.0 da Autodesk, que Olha rodava no NT4. E você tinha que fazer umas 80 horas de modelagem, e ele era uma colcha de retalhos para fazer em 3D a partir de um CAD 2D. Ele não era uma solução 3D nativa. Uhum. Então ele era bem complexo de ser usado. A solução da época, assim, que era nosso feijão com arroz, era o Rhinoceros. Porque você podia baixar, você tinha 10 savings gratuitos, e aí você apagava e instalava de novo. E já existia o Rhinoceros. Já existia o Rhinoceros em 2000. Depois o Google SketchUp explodiu lá para 2012, 2013. Usei muito. Mas por muito tempo era o Rhinoceros que nos salvava. E aquele 10 saves gratuitos, apaga, instala de novo, vai no Edit, apaga os rastros que ele esteve lá. Naquela época era isso que nos permitia modelar alguma coisa. Você lembra quanto que custava uma impressora dessa? $60 mil FOB, ou seja, no Porto de Miami você ainda tinha que pagar importação, nacionalização, levar ela do Porto de Santos até o seu trabalho, segura, aduana. Então era $60 mil FOB por uma máquina que tinha 10 polegadas em cada eixo. 254 por 254 por 254. Então era uma Ender ali. E só fazia ABS, mas ela já tinha 2 cabeçotes, né? Ela já tinha suporte solúvel, que na época era o P400, que você tinha que usar soda cáustica para dissolver. E era um pesadelo ecológico para se livrar da água saturada de suporte. Caramba. Então você tinha que diluir para cada litro de suporte, de água saturada de suporte, você tinha que diluir em 20 litros de água pura para tirar a alcalinidade do material. E o que você fazia antes da impressão 3D? É isso que eu queria perguntar. Boa. Nosso alinhado. único cliente eram montadoras, né? A gente trabalhava quase que exclusivamente com Toyota, Volkswagen, Fiat, General Motors. Na época, a General Motors, ela era um dos 5 design centers da GM do mundo aqui no Brasil, né? Tanto que o Blue Macau, o Celta, é um projeto 100% brasileiro. Então, ela estava numa efervescência de trabalho. Aliás, a GM já era cliente quando eu entrei também, em 2000. E ela estava numa efervescência de projetos que era assim, eles tinham 3 impressoras e estavam sempre buscando mais material, mais impressoras, novas tecnologias. Era uma época que o nosso cliente, então, ele era a montadora e o Tier 1, que é o fornecedor direto da montadora, né? Para quem não conhece a expressão, você tem o Tier 1, Tier 2, Tier 3, que é o fornecedor do fornecedor, o fornecedor do fornecedor do fornecedor, tal, a cadeia de fornecimento. A gente trabalhava com Visteon, que na época não era Visteon, era a FIC, que é a FIC Rádios, que era Ford Instrumentos. Depois virou Visteon, nós Mas trabalhávamos... isso já com a impressão, né? Já com impressão 3D. Mas antes, quando você nem sabia que existia impressora. Não. Você já... Não, de 97 a 2000, eu estagiei numa empresa de tratores florestais chamada Timberjack. Até 99, na verdade. A Timberjack, ela fazia tratores de colheita de pinos, eucalipto e tal. Sim. Só que a empresa, ela estava passando por um momento de aquisição, ela foi comprada pela John Deere. Eu fui para o Rio Grande do Sul, foi minha primeira viagem. Nunca despachem sua chave de casa na mala, porque se a mala extraviar, você não entra em casa.
Fica a dica. Aprendi da pior forma. Experiência própria. Aí eu voltei e tal, a gente estava naquele momento, vocês vão lembrar do ano 2000, com uma explosão dos databases. Você tinha Oracle, BAM, PeopleSoft. Eu tinha 3 anos, SQL. eu lembro com certeza. Nossa audiência jovem há mais tempo vai lembrar que nesse momento era uma efervescência de banco de dados. Era a chave do sucesso era isso. E eu estava trabalhando justamente nessa migração, né? Uma empresa finlandesa adquirida por uma norte-americana. Tomei pau em 7 das 10 matérias da FATEC no primeiro semestre. Eu que entrei em terceiro no vestibulinho da escola técnica, entrei em 13º, 14º na FATEC. Falei, vou tirar de letra. Com 21 anos estou formado. Né? FATEC é 3 anos. Cara, primeiro semestre tomei pau em tudo. Eu falei, quer saber? É porque eu tô longe do meu mercado. Tô aqui o dia inteiro, batendo cabeça em SQL, em Query, em Script, em BAM, Oracle. Vou voltar para... Eu já estava efetivado, né? 97 a 99. Sim. Falei, comprei um jornal de domingo, né? Não tinha internet do jeito que a gente conhece hoje. Comprei um jornal no domingo, eu vi uma oferta de emprego, precisava de pré-venda e pós-venda para sistemas especiais. Eu não sabia o que era. Respondi o anúncio e me chamaram. Já plantou uma pulguinha ali. Aí eu cheguei lá e eles me mostraram. Sistemas especiais e é isso. E é isso. O quê? Aí, eu vou fazer podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer... Não, mas só por curiosidade. Mas tinha que ser formado em... eles tinham uma preferência por pessoas cursando ou engenharia mecânica com ênfase em desenho técnico ou pessoas com projeto, né? Na época, Protec era o quente, né? Então, eles até pediam técnicos formados pela Protec. Eu era um bom desenhista na minha época, mas não usava. Então eu respondi um anúncio, cheguei lá, uma pessoa chamada Luiz Henrique me recebeu e me mostrou um forno de micro-ondas grande, bege, que ele usava uns tabletes na forma de um dominó de nylon e um cabeçote que com uma garrinha puxava esse dominó para dentro do cabeçote, aquecia e desenhava com ele. Não era um filamento como pistão, a gente... alguma coisa empurrava. Exato, a garrinha empurrava o dominó que ia derretendo. Aquilo era uma Gênesis. É um projeto que foi criado pela IBM, foi processada pela Stratasys, e aí, num acordo de patentes, a IBM cedeu a máquina para a Stratasys e ganhavam royalties pelo desenvolvimento. Posso falar que trabalho na impressão 3D desde a Gênesis. Olha só, legal. E aí eu olhei para aquilo, o Luiz Henrique falou, a gente quer que você trabalhe com isso. Eu falei, não tenho a menor ideia do que seja. Aí ele me mostrou as peças, me mostrou o que fazia, falou que aquilo era um Rapid Prototype System. Né? O próprio termo em português não era muito familiarizado. Eu falei, eu não sei nem se vocês estão pagando, se o estágio é remunerado, mas eu aceito. E por sorte era remunerado. Especial, eu gostei, fiquei apaixonado. E aí eles me contrataram, eu deixei meu emprego efetivo, CLT, para voltar a ser estagiário. Estava ganhando até bem, valores, não sei valores de hoje, mas eu fui de quase R$2.000 para 800 lá em 2000. E comecei do zero e não saí mais. Me apaixonei pelo sistema. Aí é o que a gente já conhece, mano, consultor e tal. Hoje, né? É, isso que eu tô falando, pra você ver, começou lá no dominozinho, fascinante e tal. Então o primeiro contato, uma Stratasys. Isso. E aí a sua revenda era da Stratasys. Exclusiva deles. Isso. A gente tinha... Os primeiros sistemas eram Genesis, Prodigy, máquinas muito caras, muito pequenas para esse tamanho. E tinha algumas máquinas especiais. Era uma época de experimentação já, os 2000, né? A prototipagem nasce em 84, a Stratasys nasce em 88. E aí nós tínhamos um sistema que era o xodó, assim. Todo mundo que trabalha com impressão 3D tem aquele produto que ele fala, um dia eu vou vender esse produto, que é o top. Né? Onde eu trabalhava, nós tínhamos um cara que a gente chamava ele de Z18, que é a MakerBot mais cara, era a Z18. Ele entrou na empresa e falou, vou vender esse sistema. E aí virou o apelido dele. Nós tínhamos a Maxon. A Maxon, ela usava um cabeçote que funcionava em campo magnético. Ela deslizava sobre uma base, igual um trem-bala. Ela era extremamente silenciosa e muito rápida. Era uma máquina que, para mim, aquilo era ficção científica. Era o nosso objetivo na vida, era vender aquele sistema. 2000. 2000 a Maxon. ainda, meu Deus. E morreu essa tecnologia? Morreu, porque aquilo lá era impossível de calibrar. Se aquela máquina, por algum motivo, Você já foi no museu da Lapa, do Museu Estação Ciência? Ou no Catavento, e tem um exercício que você tem 2 ímãs e você coloca uma esfera no meio e ela fica levitando. Se você coloca essa esfera deslocada ou interfere no equilíbrio magnético, ela não fica quicando, ela fica né? Porque ela bate no de cima, daí ela repele. Era o que acontecia com aquele cabeçote se você não calibrasse ele bem. Ele começava a demolir a máquina.
Então, era um sistema maravilhoso. Bate um vento, tá lá a máquina. Elas eram todas fechadas. Né? Mas Vira ela, centrífuga. Tá louca a máquina. a calibração daquele sistema era um negócio estapafúrdio. Mas isso você falou que... Qual que era o nome daquela máquina que você falou que era da MakerBot? A Z18, isso daí foi a paralelo, Ah, né? tá. Porque a O MakerBot é objetivo bem de depois sim, é disso, bem né? depois. Tava um pouco perdido na timeline aqui. Não, quando eu entrei na Stratas, aquele era o nosso objetivo de venda. Entendi. Chegar a vender aquele modelo. E nunca conseguimos no Brasil, né? Aham. Não tinha, era muito caro. Era com 500, 600 mil dólares. Nossa, não tinha indústria para alcançar isso Não. no Brasil. Tá louco. E você ficou quanto tempo em vendas e qual foi o teu passo depois de... A Venda, Sysgraph, por ela tem uma história paralela, que ela trabalhava tanto com a Dassault Systems, que fazia o CAD chamado Uhum. CATIA. SolidWorks. Ou depois, ele foi comprar o SolidWorks só em Ah. 2010, 2012. O SolidWorks usa um kernel baseado no NX, no NGraphics. Então, Aham. a gente até 2012 era só o CATIA. V4 rodando em Unix, e depois surgiu o V5, que era, no princípio era uma bomba, né? Não funcionava bem. Quando foi 2004, depois das Torres Gêmeas, a gente teve aquilo que lá em 2008 o Lula ia chamar de uma marola, mas a gente começou a sofrer já a área de desenvolvimento no Brasil em 2004. A empresa começou a desligar o setor de 3D, nunca chegou a desligar efetivamente, mas eu recebi uma oferta de trabalhar com o CATIA. E foi muito bom, porque eu passei um período numa revenda da Dassault, que depois ela se tornaria a revenda de impressão 3D, mas esse período me ensinou CAD, CAI, CAM, PDM. Essa da Dassault System fazia impressora também? Ou Não, ele tava não. revendendo? Eram sistemas que faziam sentido vender juntos, né? Ah, tá. Você tinha o sistema de modelagem da Dassault e você tinha o sistema de impressão 3D, prototipagem. Tanto é que esses softwares, mesmo os antigos, né, já tinham o botão 3D Print lá no meio. Já o CATIA V5, você tem até hoje a opção de comprar o STL Rapid Prototyping. Chama Rapid Prototyping. Que é no tipo CATIA. um slicer ali embutido, né? Ele fazia a geração de malha, o Surface Tessellation, ele fazia tudo isso no CATIA. E naquelas impressoras fazia muito mais sentido, porque, por exemplo, você não faz nada na impressora, é ela. Então, se você jogar do fatiador para lá, ela se vira. Não, os softwares daquela Entendeu? época, eles eram softwares de impressão. Você abria o objeto 3D, punha na posição que você queria e apertava print. Acabou. Não tinha operador, não tinha usuário. A máquina era 100% autônoma. Calibração, preparação. Você só tinha que tirar a peça da bandeja e pôr outra depois. E pôr uma bandeja limpa. Até a bandeja era descartável. Onde foi que isso se perdeu? Foi no open source, né? Em 2009, quando você teve a queda barateia, das... né? As principais patentes caíram, mas não todas. Você vê que só em 2020, 2021, caiu a patente da câmara fechada e aquecida. Só em 2020 ou 2021. Eu publiquei na revista, mas não lembro. Foi 2021. 2021. Até lá, você tinha muitas peças, muitos pedaços de patente que impediam de você refazer uma máquina 100% autônoma, né? Como eram as da Stratas na época. Então, o pessoal teve que fazer reengenharia de muita coisa, muito produto correu por fora. A própria MakerBot 2X, ela só nasceu depois da fusão com a Stratasys para ter o acesso aos dois cabeçotes, com material solúvel e o material que já era o RIPS na época, né? O material solúvel em limoneno. Ou como eu gosto de brincar, o material que a Shakira fala, né? A Shakira fala que é um material sincero. Hips don't lie. Era um outro Hips. Mas e uma curiosidade pra você que viveu isso, porque a gente conta muito essa história daquela das patentes e tal, e como que isso de fato destravou, né? O processo que culminou na STL Flix. Mas você que viu isso de dentro acontecendo, também até antes disso aconteceu um processo que logo que essas patentes começaram a cair, a indústria massivamente apostou na impressora de robista. E ela queimou a mão, né? Não conseguiu, que foi o lance da MakerBot, que depois foi adquirida pela Ultimaker. Até aqui no Brasil a gente teve as nossas versões, né? Dessas impressoras. Pô, o Brief foi capa da revista Times, eu acho, como Homem do Ano. Uhum. Todo mundo achava que a MakerBot faria de fato a impressão 3D ser um eletrodoméstico. Aonde isso se perdeu? O que aconteceu? Se ela não tivesse sido comprada, isso daí eu acho que era o futuro certo. Né? Só que a Stratasys, ela foi lá e fez um movimento de aquisição, porque ela via um desafio terrível. Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu lembro que a primeira reunião antes da aquisição, a única reunião Stratasys, ela foi adquirida pelos israelenses da Objet, em 2012 para 2013. E aí a nova administração queria saber onde estava pisando. Fez uma reunião em Punta Cana, reuniu todas as revendas da Américas, Centro e Sul, né? Eles tinham a própria reunião do Norte. Sim.
E aí eles falaram, você perdeu tal venda, para quem? MakerBot. Você perdeu tal venda, para quem? MakerBot. E aquela? MakerBot. Eles foram lá e compraram a MakerBot. Só que depois eles começaram a colocar o cabeçote Smart Extruder, que era um consumível, gerou uma ação coletiva global contra eles. A 3D Systems lançou a FJP, que era Filament Jetting Material, que era uma FDM contra a sigla, porque a FDM também é uma patente da Stratasys. Por isso que a gente tem o FFF nas outras impressoras, fabricação por filamento fundido. A Cube lançou, então saiu a impressora Cube da 3D Systems, que usava um filamento de 1.65 com chip EPROM, uma desgraça. Só podia usar aquele, né? A gente teve... Cara, era meu sonho de consumo aquela impressora. Aquela era linda. Era linda, era maravilhosa. Era Era linda, quase que uma impressora da Apple, assim, né? Ela era. Acho que o objetivo era esse, antes da Apple, né? Aí o Brasil teve o primeiro financiamento coletivo de uma impressora 3D que ganhou holofotes, né? Saiu na Folha, financiamento coletivo consegue 30 mil reais em um dia. Caramba, cara. Né? Que foi o lançamento da Metamáquina. Da Metamáquina, né? Os caras foram no Danilo Gentili, foram para todo lado. E não entregaram, né? Entregaram. A Metamáquina 2 foi o problema deles. Né? É que eu lembro que teve um problema. Eles entregaram a máquina. Eles tiveram uma falta de peças absurda. Eles não conseguiram atender a demanda que geraram, né? Com a hype do primeiro financiamento. E aí começam os conflitos internos, a pressão, né? Claro. E era aquela receita que gerava muitos problemas na peça impressa, né? Uma armação de MDF... todos os elementos mecânicos ali impressos. Então, tipo, ela tinha um monte de componentes impressos numa impressora que já não era estável inicialmente. Então, como é que isso se replica, né? Não consegue. Mas a gente viu esses caras, a efervescência da máquina aberta acontecendo, né? Aí surgiram os players sérios na época, né? A GT Max, a 7, Sim. a Stella com a proposta deles de ser impressora mais acessível, a Cleaver com a SL1 e depois a CL1, CL1. né? E você tem o hobby de imprimir? Eu tenho, desde sempre. Eu comprei a minha primeira impressora, foi uma CNC Cupcake em 2011, que eu paguei $600. E eu recebi o kit. Assim que eu tive a chance de poder ter uma impressora 3D em casa, eu comprei. Aí, claro, né, eu já estava casado, assim, minha esposa falou, você vai fazer o que com isso? Eu falei, vou dar curso, vou recuperar meu investimento. Eu criei um site, anunciei o curso, eu vendi 6 vagas. Vendia 6 vagas no primeiro dia. Veio um argentino, um cara de Manaus, um cara da Petrobras que trabalha embarcado e estava aproveitando a quinzena que ele estava em solo para vir. Eu falei, esse negócio vai dar dinheiro. Esse negócio de curso vai dar dinheiro, olha só. Veio gente da Argentina, de Manaus. E como que você divulgou isso? Você divulgou só onde? num site. Eu sempre tive um blog. Botou um site no ar? Não, eu sempre tive um blog de impressão 3D, mas ele chegou a ter um movimento bem considerável. Eu cheguei a ter 1.500, 1.600 acessos diários. Lá em 2013, 2014. De impressão 3D. De impressão 3D. Muita impresso3d.blogspot.com. Ainda tá no ar. Tá velho, tá relíquia lá. Não dá mais pra vender curso, não. Não dá. Hoje não dá, né? Mas naquela época a gente chegou a vender um bom número de cursos. Porque eu paguei $600, acho que era 3 para 1, alguma coisa assim. Porque a gente tava naquelas marolas de economia, crédito podre. Foi logo depois do crédito podre. E aí eu tava alto o dólar, 3. Nossa, que alto, né? Mas eu recuperei em 4 cursos o valor da impressora. E até hoje ela funciona. Eu fui para a Argentina, deixei ela na empresa que eu tava na época, e aí eles venderam para um cara que até hoje está usando a impressora. Venderam tua impressora? Venderam. Não, porque mais 2 pessoas compramos, né? Mas ela ficava em casa, ia para mim, para cima e para baixo, aí tinha que mudar para a Argentina, tinha gêmeos, pagar excesso de bagagem para quase tudo. Então a gente escolheu o que levar para a Argentina e deixamos a impressora. A impressora não foi escolhida. A ideia era chegar lá para ter um ano sabático, né? Só que deu 3 meses que eu tava lá, a MakerBot me ligou e falou, olha, você não vai trabalhar para concorrência, eu pago para você ficar em casa. E foi um período que eu fiquei em casa, de 2016 a início de 2019. Eles pagaram pra você ficar em casa? Eu traduzia apostila, traduzia livro, fazia capacitação de revenda. Trabalho remoto, né? Antes Na de época remoto, não se falava, né? O home office Antes pré-histórico. Antes do remoto ficar famoso, era isso. Uma pergunta que eu tinha, porque assim, eu sei que uma das patentes caiu mesmo, mas teve uma que foi cedida, eu não sei se foi de resina ou de filamento, teve uma patente que foi, eu não sei se é do Chuck Hill lá, e aí a pergunta, na verdade, é a seguinte, vocês sabiam que em 2009 ia cair
a patente? Ah, sim, a patente norte-americana ela dura 10 anos mesmo. Então, havia um movimento interno para se preparar para isso? Ou como é que é? Como é que foi? É a geração de máquina. A gente teve uma nova geração que surgiu naquele período, que eram as Dimensions. A Dimension ela foi lançada em 2003 ou 2004 e ela foi relançada com novas tecnologias no período da queda das patentes. A ideia era lançar um equipamento mais acessível, mais rápido, mais prático de ser utilizado. Já visando aquela competição, né? E também trazer a linha industrial para perto. Nós tínhamos um software chamado Insight, ainda existe na Stratasys. Ele era o cura da nossa época. Ele era o super software de edição, que você conseguia mudar preenchimento, contornos. Era o único que fazia isso na Stratasys. Ok. E a gente conseguiu trazer uma máquina industrial para nível escritório, a gente não vai falar casa, mas a Fortus 250 foi uma dessas manobras de trazer uma máquina da linha industrial para escritório. Então, todas essas manobras de lançar a nova família, lançar novas patentes, era para tentar renovar a geração. A mesma coisa que a gente viveu em 2018 com a nova família, a F123, que a Stratasys reapresentou. Uma nova geração de máquinas, e agora ela está lançando a opção do Open License, por exemplo, né, para você usar material de outros fabricantes, que ela sempre teve o controle completo do processo, material, suporte, bandeja, bico, tudo dela. Você acha que, na real, esses fabricantes não se preocupam tanto com, por exemplo, uma Creality, que é um fabricante de impressora desktop? Se preocupa, claro. Então, claro. Eu queria que você dissertasse. Gente, olha, em 2016, 2015, eu fiz uma das minhas últimas grandes vendas, que foi a Johnson & Johnson Brasil. Eles fecharam em São José dos Campos um centro de manufatura aditiva, compraram a Fortus 250, compraram máquina de resina e compraram uma MakerBot para cada departamento. Eles têm aquele princípio que os departamentos têm que trabalhar como startup, né? Então, eles têm que ter autonomia para primeiras criações. Depois, quando o produto já está arredondado, ele vai efetivamente para o centro de manufatura. E aí, a gente fez esse trabalho de colocar MakerBot e tal. Depois de um tempo, eu soube que eles trocaram todas as MakerBots por Creality, porque eram mais rápidas, eram maiores, eram mais acessíveis. Aí, é isso que eu... Tanto que aí a Stratasys entrou na campanha de aquisição. Né? Eles compraram a Origin, que faz aquela P3, que é a Photopolymerization Process, que é um SLA reforçado. Uhum. Né? Ela fazia, para quem não conhece, aqueles bastonetes de Covid, no início da pandemia, que eram impressos, eram feitos na P3. É uma peça de resina que ela não quebra com facilidade, então você pode pôr no nariz sem risco de que ele quebre e fique lá dentro. Uhum. A P3 é um dos processos que ela tem muito orgulho de ter adquirido. Ela reforçou os processos de resina que não dá para ter em casa, que é a resina colorida, a resina multimaterial com várias densidades, flexibilidades. Ela inventou um processo chamado DAP, que é o Digital Anatomy Process, que eu posso imprimir você em 3D. E a pele vai ter textura de pele, o osso como osso, artéria, nervo, gordura. São aqueles modelos médicos que a gente vê até partido, assim. Exato. Que eles conseguem fazer o interno dos órgãos e ainda manter a pele, assim, é um bagulho bizarro. Você faz toda a cirurgia no clone, que eu chamo clone, mas o termo é DAP, Digital Anatomy Process. E aí você ensaiou toda a cirurgia, a pele tem a textura, gordura, tem a sua textura, o nervo, o músculo. Então você faz todo o ensaio e é como se fosse um corpo humano. Que loucura. Aí você vai para a cirurgia. E ela começou a desviar o foco. Ela criou um foco para trabalhar com super materiais, né? O Antero, a polifenilsulfona, o Uten 9085, o 1010. Aqueles materiais que não vai dar para fazer em casa tão cedo, na FDM. E ela começou a buscar para protótipo, para primeiro nível de criação, algo mais refinado. E aí entrou as objetos a cores e a PPP, que é a Photopolymerization Process. Uhum. Porque a pergunta que eu fiz é porque é o seguinte, antes dessa queda de patente, a impressão 3D já tem mais de 35 anos aí. A gente já é uma tecnologia antiga, é só que a gente age como se, nossa, está revolucionando o mundo, mas já existe há muito tempo. Só que estava limitado à indústria pelos valores, né? Só que vem uma Creality, faz uma impressorinha de $99 a Ender 3. Pois entende? Aí, só que assim, isso não mudou só o usuário doméstico, mudou a indústria também. Parece que apresentou para algumas indústrias a tecnologia da impressão 3D, sendo que sempre esteve disponível. Então, a pergunta foi se ele se preocupa, porque, tipo assim, eu acho que a revolução não foi só doméstica. Você também enxerga assim? Eu tenho certeza. Nós estamos vivendo um momento muito particular. Eu era a evangelista da indústria 4.0 e perdi meu emprego nisso,
que acontece? Cada revolução industrial, ela acarreta uma evolução tecnológica. Saiu do carvão para a eletricidade, surge o engenheiro elétrico, o eletromecânico, o eletrotécnico. Aí surge a era da computação e surge o bacharelado em ciências da computação. O que quer dizer isso? Nem existe mais essa formação, né? Eu acho que não existe. Surge os técnicos em gestão de TI. Pela primeira vez, a gente está vendo a tecnologia surgir sem ser como a demanda da indústria. Então, vamos pegar outros exemplos, né? A gente está vivendo agora, acho que alguém conseguiu não falar de inteligência artificial no seu programa até agora? É muito difícil. Não dá, né? Não, a gente está vivendo a explosão disso. O pessoal fez eu fazer umas perguntas lá pro chat GPT. Pede umas dicas aí pro chat GPT. Aí eu tive que fazer uns stories. E ela lá. responde bem, hein? Não, responde. Mas o que eu quero dizer é que há 3 anos atrás, nós já tínhamos o Watson da IBM, que era super famoso. Sim. Nós tínhamos o Predix da GE, que patrocinou o episódio com o Jovem Nerd e tal, para falar dele. Mas você podia baixar, eu baixei e não sabia o que fazer com aquilo no telefone. Eu não sabia fazer os scripts, os inputs, porque foi uma demanda criada pela indústria para a indústria. Hoje nós estamos vivendo uma aceleração, uma acessibilidade à tecnologia que está sendo gerada e eles não estão se preocupando a quem. A inteligência artificial está super acessível no navegador de internet. Legal, isso não foi uma demanda da indústria. As impressoras 3D estão acessíveis como nunca. Legal, isso não foi uma demanda da indústria. O CAD e a modelagem 3D você faz no Windows, com Paintbrush, o Paint 3D, com 3D Builder, com 3D Scan usando o Kinect. Você desenha no Windows, ou escaneia no Windows. Isso também não veio da indústria, essa demanda. Nós estamos vivendo uma aceleração do acesso à tecnologia, porque a indústria percebeu o seguinte, indústrias vão e vêm, mas as pessoas vão comprar para suas casas. Então, nós vimos um novo público. E aí, a hora que as pessoas compram para suas casas, elas vão falar, o que eu faço com isso? Alguns vão ficar como um brinquedo, um hobby. Outros vão começar a empreender. Não tem certo ou errado. Mas é inevitável que você surja uma veia empreendedora a partir do acesso a essas tecnologias. Você pega um sujeito que ele é criativo, mas ele não sabe, não fez 40 horas de cursinho de modelagem 3D, ele nunca fez, não teria acesso a uma impressora 3D de outra forma, e de repente ele está no Paintbrush 3D, com 3D Scan, com o Kinect velho, tirando a poeira daquele negócio, e com uma Ender, e ele está resolvendo problemas que de outra forma ninguém olharia. E ele começa a oferecer esses produtos. É interessante que quando a gente olha para a Argentina, por exemplo, o Brasil importou ano passado 52 mil impressoras 3D. A Argentina, 79 mil. O Brasil alcançou um consumo mensal no ano passado de 60 toneladas. A Argentina tem 120 toneladas por mês. Por mês. Por que você... Como é que um país de 40 milhões de habitantes consome o dobro de material, compra 1,5 vezes mais impressoras do que o Brasil, que tem 218 milhões de habitantes? E o imposto de importação lá é alto também, É alto, né? também, mas lá eles têm um negócio que eles vêm de uma longa tradição de não ter estabilidade financeira. Então, toda hora tem agora a inflação lá está em 104%, é um recorde que a gente não viveu. Sim, e todos esses produtos são dolarizados, inclusive. Exato. Então, o que eles fazem? Todo argentino é um multiempreendedor. Ele vai vender de Tupperware objetos de decoração no Mercado Livre, né? Então, você entra no Mercado Livre e você vai procurar suporte de telefone, suporte da Alexa, organizador de controle remoto, tudo que você puder imaginar, impresso em 3D. Ah, mas aí o mercado não fica massificado, não satura? Não, porque se destaca quem inventar o próximo negócio. É o suporte de telefone. Milhões de formas de se exato. diferenciar também. Exato. Então você tem um público, outro dado curioso, dessas 120 toneladas, 90% é PLA. Então você vê que ele é um público muito consumidor da impressora de desktop. Sim. Muito consumidor de decoráveis, de coisas que não estão sujeitas a esforços. Já o Brasil, a gente só tem mais 50% do material entre PLA. Dessas 60 toneladas, dá 25 de PLA e mais 10 de ABS. E o resto, literalmente, é outros. PET, TPU, tudo que você puder imaginar. Então, a gente tem uma olhada no Brasil para a impressão 3D que ainda é muito industrial. A gente tem espaço para o PA, para a poliamida, vulgarmente conhecido como nylon. E é até curioso, porque você fala que se na Argentina tem com 40 milhões de habitantes, eles compram quase o dobro de filamento e ainda com muito mais proporção em PLA. E daí você fala, mas no Brasil tá saturado, muita gente vendendo. Cara, se na Argentina, que tem 5 vezes menos gente, eles compram o dobro, então a gente teria espaço de aumentar 10 vezes. Nós temos muito espaço. Aqui no Brasil. É que o brasileiro, ele é late o- adopter, ele demora para adotar tecnologias. É uma impressora de R$2.000 ou um telefone novo por 10 mil?
o telefone eu levo na balada, vou gastar no telefone e impressionar as menininhas, ou ao contrário, Tem impressionar os vantagem menininhos. também, né? Uma fotinha bem tirada, faz certas coisas, Emanuel. Não, imagina o Hugo indo pra balada com a S1 dele. Porra. E aí, meninas, querem ver minha impressão 3D? Uma foto bem tirada faz certas coisas. Mas o Hugo já nos confidenciou que ele já usou modelos impressos em 3D pra conquistar pessoas. Ô, Mas louco. isso é papo pra outro episódio também. Inscrevam-se, põem o sininho. Eu vou fazer isso pra eu ver essa história. Se ela já não tá nos episódios anteriores, melhor dar uma navegada aí Não também. sabe, né? Enfim, vai estar em algum episódio aí. Se vira Isso aí pra já achar. anota aí que a gente não fez essa conversa ainda. Mas aí eu fiquei com uma curiosidade um pouco pessoal, assim, que, pô, você enxergou o movimento vindo lá de trás, e pelo que eu percebi, aí você pode me corrigir se estiver errado, mas você acredita muito que as impressoras 3D estarão na casa das pessoas no futuro. Sim. E como que você acredita que vai ser esse movimento? Porque eu acho que ainda tá embrionário, O né? brasileiro é um late adopter. Aham. A hora que ele tiver convencido, ou elas sejam mais fáceis de operar e não tem aquela curva de comprei, consertei, encostei, né? Não uso o produto. A hora que elas tiverem plug and play, como é um micro-ondas, como é, elas vão ganhar o lar brasileiro também. Como aconteceu na Argentina, como acontece nos nossos vizinhos. Só que o brasileiro, por padrão, não gosta de investir o dinheiro naquilo que ele não tem certeza que vai saber usar, que vai usar bem. O DVD. Tipo, saiu do videocassete pro DVD, meu pai, mano, não queria por nada, velho. Por nada, assim. Sério. Aí você Fez tá bem, falando né? Não agora... durou muito o DVD. Não, mas tipo, o DVD... Não, durou até uns bons O anos. Blu-ray é que foi... O Blu-ray, Blu-ray... O Blu-ray foi... O Blu-ray foi natimorto. É, entendeu? Agora o DVD não, pô. O DVD salvou a pirataria aí também. Agora falar pra você, isso aí que você falou, eu já enxerguei um retrato, assim. No dia que eu chegar no meu pai, eu falava, mano, você tem que pôr uma impressora 3D aqui do lado do micro-ondas aqui, ó. Então, Pra- quando aquela pra eu te mandar facilidade aqui, da mas Stratasy nunca. chegar, né, aquela você aperta o botão e a peça sai e ela é imune ao usuário, ela vai sair certa, Independente da interferência independente do dele, usuário, né? Se a tia Maricota com 96 anos... Já era o que apertando- acontecia na indústria, né? Já Não era, é exato. algo Né, que não vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É que nem o multicolor ali da Bambu, né? Eles lançaram algo que fez tanta diferença. Quando tiver essa impressora num custo acessível, todo mundo vai comprar essa. Né? E agora saiu, né? A gente tá vendo o lançamento da K1, da Creality, segue os passos que a Bambu traçou. Isso mesmo. Então a gente tá vendo o mercado evoluindo. Eu acho interessante a própria história da Bambu, né? Quando a gente vem desse mercado industrial e dá um outro olhar. Você sabe que os caras da Bambu faziam drones, né? Não sabia. Não sabia também. E eles falaram assim, pô, a gente tá fazendo e-books com máquina de escrever. Porque o drone pesa 150 gramas, filma em 4K, estável no meio de um furacão. E eles estavam usando uma impressora de 8 bits. Só escutei, se a gente puser esses estabilizadores, sistemas de aceleração na impressora. Aí nasce uma impressora que é mais rápida, com troca de material, com estabilidade, com sensores óticos de localização. Aquele IR lá, né? Aquele sistema o LiDAR, né? LiDAR, isso. E aí nasce Muito que era massa isso. tudo usado no drone. Tudo tecnologia original do drone, que é o pessoal, os dissidentes de uma empresa saíram e criaram. Eles tiveram esse insight. Não, e é que nem aquela questão do saturado, né? Você vai falar, não, eu vou começar a produzir impressora. Porra, tem a Creality ali, né? Daí os caras não, eles viram ali uma oportunidade de Pois fazer é. algo... Cara, Diferente. trouxeram outro contexto para outro produto e agora quem estava dominando está correndo atrás. Pois é. Uhum. E aí você vê essas E daí eles também evoluções. se fecham em patentes, né? Porque É. eu tava vendo uma discussão num grupo de impressão 3D gringo que os caras estavam falando exatamente isso. Sobre como a Bambu tá tentando fechar várias arestas com patentes para não deixar as pessoas se aproximarem. Uhum. Então, provavelmente, esse movimento que a gente tá vendo agora, ele se repita daqui 10 anos, né? É, mas ao mesmo tempo eles fizeram de uma forma. Se eles exato. conseguirem Tem como patentear, controlar. a Creality vai fazer de outras. É aquilo que a gente E talvez viveu em descubra 2009. coisas novas. É. Só que a gente viveu isso em 2009. O primeiro software que eu usava naquela MakerBot de madeira, eu brinco que ela era clipe de papel e chiclete mastigado para manter ele funcionando. Você tinha que instalar o Skyforge, você tinha que instalar o Python, você tinha que instalar o Java, você tinha que rodar um slicer numa versão específica no Windows Tinha específico. que querer muito. Você tinha que ter muita... Não era só montar a impressora como se aquilo fosse fácil. O software era outra coisa que você tinha que montar e deixar junto ali. E aí você nem reinicia aquela máquina, não toca, né? Deixa ela daquele jeito Se e pronto. rodou, deixa. Rodou, deixa. Por um ano inteiro eu fazia peças espelhadas e ocupava o software. Não, era só o motor L e o R que estavam trocados nos conectores.
Aí eu tinha que pegar a peça que eu queria imprimir, eu ia no CAD, eu espelhava, colocava no fatiador e saía certo. Putz, E eu falava, nossa, esse porcaria, eu devo ter instalado algo errado no software. Não, eu tinha ligado os motores invertidos. Só isso. Só isso, porque ela era com a XY, né, a primeira, ela não era cartesiana. sim, ela dizia assim, a mesinha. Meu Deus. Cara, mas era uma época que as coisas funcionavam com base na fé, força e vontade. Mas chegou no mercado que chegou hoje. Chegamos onde estamos hoje. Tiveram muitos pioneiros, né? A própria Casa Z foi um trabalho maravilhoso. Então, a gente viu esse trabalho sendo construído. E aí volta para a tua pergunta. O brasileiro, ele é late adopter. A hora que a impressora for um fax, que eu aperto o botão daqui e sai aí, a adoção vai ser ampla. Isso vai matar quem está trabalhando com empreendedorismo, quem está empreendendo com impressora 3D? Não vai. Porque a Vai abrir criatividade outros nichos, né? continua Na sendo verdade. inerente ao ser humano. O que eu vou fazer? Ah, tá todo mundo vendendo o suporte da Alexa. Eu vou vender o suporte da Alexa de Star Wars. Vou vender algo com a série da época. Não, e eu já falei sobre isso no nosso episódio inaugural, mas uma das primeiras dúvidas que eu tinha quanto ao Casa Z foi, pô, se eu imprimir um produto e entregar na mão do meu consumidor, ele vai me devolver? Eu não tinha essa resposta, porque não tinha ninguém vendendo produto De impresso não no gostar Brasil. do produto. Uhum. É, tipo, olhar e falar, cara, que é isso? Eu vou devolver esse produto, ele é muito leve, ele é de plástico. Quebra. Exato. E aí eu comecei a ter validações de que não, de que a pessoa recebia um produto impresso em casa e ela gostava e ficava. Então aí fez sentido progredir como negócio. Né? Uhum. Então eu acho que, enfim, só pra fazer um parênteses, assim, do que realmente, tipo, esse mercado ele tá sempre em expansão, né? Sempre existirão novas oportunidades de produto, novas oportunidades de coisas que você pode fazer. E as pessoas vão consumir, desde que você esteja, de fato, fazendo um produto que tenha apelo, né? Emanuel, a gente falou bastante de passado aqui. Onde é que você está hoje? A gente sabe de impresso 3D, você estava falando dos projetos educativos aí. Hoje eu sou consultor para a Intec de polímeros no Brasil, trazendo justamente novos Vamos materiais. devagar. Pro consultor. Consultor para a Intec. A Intec é uma empresa multinacional que fornece polímeros para o mercado, não em filamento, mas em pellet. Para impressão 3D. Também para impressão 3D. Ela Mas não nasceu só. no automotivo, né, bens de consumo, eletrodomésticos, e eles criaram uma divisão de 3D porque viram esse mercado no Brasil efervescente. Então, na última Mega Expo 3DBR lá da Facens, foi quando a gente iniciou um namoro que virou relacionamento. Recente, então. Recente, para trazer novos materiais para o Brasil. Foi coroado com a chegada da poliamida Easy Print, né, o nylon fácil de imprimir na Ender, na impressora aberta que você faz ele. E ele é uma das empresas que a Intec representa, a Levos, que ela tem desenvolvido materiais de uma forma molecular adequada para impressão 3D. Então, para pensar no nylon, por exemplo, eles retardaram o fator de cristalização do nylon para que ele sofra menos empenamento, para que ele gere menos distorção durante a impressão 3D e dê o mesmo resultado do nylon injetado depois de impresso. Então, ele é molecularmente E você sabe o desenhado quilo desse material para o consumidor final? ao redor de R$500 o quilo. Tá longe de ser um filamento que a galera vai querer comprar e botar na impressora de casa. Ainda mas para a indústria, você Não, pra tem uma indústria. Ender com ele, você já escapou das impressoras de $100 mil que Pois é. usam nylon. Mas é que o usuário de casa já não é o interessado no nylon. Já nem Exato. acho que é o cara que vai consumir nylon. É realmente... Depende da aplicação, né? Entendeu? Mas... Se o cara achar um nicho que faz sentido. Pode fazer sentido, né? Além disso, durante a pandemia, meu blog evoluiu, né? Se fosse um Pokémon, ele deixou de ser um blog, passou a ser uma revista. E isso é interessante porque em 2020, na pandemia, Foi. A gente estava em casa, todo mundo em casa. Eu falei, puta, eu vou gravar mais um canal do YouTube, eu vou concorrer com tanta gente boa, né? E na época, estava efervescendo já aquela questão das lives, estavam acontecendo e tal, e a gente já começava a falar, pô, você viu a de fulano ontem? Não, essa eu não vi. Pô, essa foi muito boa. Ah, eu vi outra ontem que estava meio assim. Aí eu falei, já sei, vamos fazer um guia de revista, né, com programação dos YouTubers, falando, esse daqui vale a pena, não perca esse convidado é interessante. Então a ideia inicial era ser uma Reader's Digest, sabe aquela revista norte-americana que é um guia de TV? Uhum. A ideia inicial era essa, fazer um guia dos YouTubers, e aí com o apoio deles, ajudando a promover, fazer a Se revista. você falasse bem deles, né? Isso daí dá um episódio inteiro. Vamos falar só da revista. Aliás, deixa eu aproveitar para deixar a revista com vocês. Eu quero deixar aqui uma recordação do nosso momento. Sensacional. Muito bom. Não é o último exemplar, né? Mas essa tá na gráfica Obrigado. ainda.
Sensacional. Vamos ter que botar a STL Flix na próxima capa aí. Pois Por é. favor, por favor, fez um prazer. Não, por favor, é seu, né? Só que os planos não saíram de acordo, porque quando eu anunciei que ia ter revista, o pessoal começou a escrever artigo. Né? Primeiro foi um cara de Manaus que me procurou, ele pegou a revista em PDF 1.0, vamos chamar ela assim, falou, cara, quero trabalhar com você, acho que isso vai mudar o mercado brasileiro. Eu falei, não tem como te pagar, cara. Eu não sei nem se a MakerBot, de fato, a MakerBot parou de me pagar logo depois da pandemia, saiu do Brasil, porque depois eu soube, ela estava em planos de aquisição pela Ultimaker. Mas na época eu só senti que ela parou de pagar porque a pandemia assustou ela. Falei, cara, eu não sei se eu posso te pagar. Não, eu quero. Não, meu, não dá. Eu falei, pensei comigo, eu não vou arrumar uma dor de cabeça, né? Deixa eu terminar esse assunto Brasil, hoje. né? Brasil. O cara é de Manaus ainda. Eu falei, não dá, cara, não dá. Mas eu já fiz a sua revista de novo, olha como ficou. E ele me mandou a revista 1, e é aquela que está no impresso3d.com.br, linda. Maior do Brasil. Aí eu falei, Ayrton, você vai ser meu coprodutor, cara. Vamos trabalhar juntos nisso, a gente vai ficar pobre juntos nisso. Feliz. E felizes, porque ele fazia um trabalho maravilhoso, né? E ele muito antenado com a outra ponta do Brasil, né? A gente está aqui no Sudeste, ele está lá no Norte. Lá tem muita indústria, né? Tem, e o momento maker lá está acontecendo, eu não vou dizer agora, ele já está acontecendo há muito tempo, mas eu acho que ele está se consolidando agora. Você já tem mais Fab Labs. Eu lembro que em 2014 eu vendi a primeira Stratas minha venda para lá, para a UEA, Universidade Estadual do Amazonas. E eu pensei, vou chegar lá, eu vou ser carregado, né, como o deus da impressora 3D. Aí eu cheguei, não tinha ninguém no aeroporto. Aluguei um carro, fui para a faculdade. Falei, eu vim instalar Stratas. Aquela impressora tá com as outras. Como assim outras? Eles tinham um negócio chamado Samsung Ocean, que era uma sala com todas as tecnologias. Eu fiquei surpreso com coisas que eu não conhecia lá. E o cara achando que era o Messias, E eu né? achando que eu era o Messias, né? Sim. Levando água no deserto. Uhum. Não, os caras já estavam muito bons. Mas a comunidade maker não estava formada, a indústria estava puxando essa demanda. E aí, hoje nós temos uma comunidade ampla lá, acontecendo muito forte. Nós já tivemos 2 eventos do Amazonas 3D Print acontecendo, né? E aí foi a parceria com a Ayrton que nasceu a revista. Dessa parceria e de ações minhas do passado, sabe quando a gente diz que você nunca pode pisar na bola com ninguém? Porque tá todo mundo olhando, você tá sempre encontrando um monte de gente. Tá tudo conectado. Teve um evento de premiação aqui no Brasil chamado Film Fashion Festival. Foi um evento promovido pela Oscar Freire, pelas lojas do Oscar Freire, que eles, em parceria com a MTV, iam premiar o melhor comercial de moda do Brasil. Aí era uma quinta-feira à noite, eu estava na Argentina com gêmeos, de 2 anos, chovia cântaros, e me ligam o meu colega aqui do Brasil. A gente pegou essa promoção do Film Fashion Festival, eles querem que a gente faça o troféu em 3D. Você consegue fazer daí? Só que é para segunda-feira e 8 peças. Ok. Eles me mandaram 2000 e... Acho que eu já estava na Argentina, 2016, 2017. A impressora da MakerBot era Wi-Fi já. Né? Então, esse ponto estava resolvido. Aí eu peguei os rascunhos que alguém fez num guardanapo e naquela mesma quinta-feira eu consegui ir no Tinkercad, transformei aquele rascunho numa peça, mas a ideia era ir num CAD, refinar o projeto depois, né? Mandei imprimir e falei, pega a peça aí e mostra pro cara como ficou. O cara falou, tá maravilhoso. É isso mesmo, faz mais 8. Tá. Então eu tinha que distribuir as peças para caber nas bandejas de 3 impressoras, para durante o final de semana produzir os 8 troféus. E segunda-feira o cara só tirar o suporte, juntar, colar e entregar, porque era na noite da segunda-feira a premiação. Foi um sucesso, deu certo. Quando eu vim para o Brasil, eles estavam fazendo esse mesmo evento de novo na USP da Zona Leste, que tem o curso de moda. E aí apareceu um cara da Wacom do meu lado e falou, escuta, você vai fazer esse evento? Leva nossas mesinhas, vamos promover junto e tal. Claro, daí. Eu nunca tinha usado uma mesa digitalizadora. Mas eu podia ter, né? Não dá, não conheço, dá. né? Aí a gente ficou trocando ideia, tal. O evento da Zona Leste foi legal e eu mostrei os livros que eu tinha traduzido da MakerBot para ele. Quando veio a pandemia, ele me ligou. Eu saí da Wacom. É mesmo? Eu saí, a gente está pensando em lançar um produto para escolas agora. Mas o que você tem em mente? Não, porque a gente queria vender impressora para a escola, mas vender impressora para a escola traz muito aventureiro na licitação. Né? Aparece gente do Brasil inteiro. O que não tem no Brasil é plano pedagógico escrito. Você não consegue escrever para a gente? Mas o que vocês querem? Eu quero um plano de aula para cada ano letivo do 1º ao 9º ano. Falei, bom, eu não sou pedagogo, mas minha esposa é.
Chamei minha esposa, falei, olha, surgiu essa Acertou no oportunidade. casamento ali. E a minha esposa sempre falou que ela era graduada para miséria, né? Porque ela é técnica em biblioteconomia, com formação acadêmica em magistério, pedagogia, só que na Argentina é por faixa etária que você escolhe só pedagogia, não é igual aqui que é universal. Então ela escolheu só o Fundamental 1 nosso. Aí ela fez uma pós-graduação em alfabetização de jovens adultos, com mestrado em sociologia e uma segunda formação em engenharia ambiental, que ela não acabou ainda. Ou seja, ela sempre brincou que ela estava graduada para miséria. Mas eu chamei ela gostou do projeto, ela falou, se você me ajudar com a parte de 3D, os planos de aula eu faço, os projetos. E é legal, porque eu fazia planos de aula como qualquer pessoa que faria. Vamos comprar uma Coca-Cola, a gente enche de mentos, vai sair voando para qualquer lado. Aí os alunos vão fazer o quê? Vão desenhar as aletas, o cone, vão melhorar a trajetória. Minha esposa rasgava esses planos de aula com rigores teatrais. Ela fazia... E jogava, assim. Imagina uma escola do Ceará que não tem merenda e tendo que comprar Coca-Cola e mentos para jogar fora. E depois compra tudo de novo e joga fora de novo. Não, só pode fazer projeto com aquilo que tem na sala de aula. Não pode comprar coisa fora, não pode jogar comida fora. Papel, giz e lápis. Exato. Então, Mas ia ter sido legal esse projeto do Foguete. Esse teria sido animal, porque a ideia tá no ar, porque a gente já não tava usou. aqui, mas por quê? Ela tem um ponto, Ela né? tem um ponto, não. E aí a gente criou Mas aqui, dá pra fazer o foguete. Aqui dá. Aqui eu acho que é uma ótima ideia, um desafio, inclusive, né? Falou, quem lançar o Podemos foguete mais lançar alto... um drop de modelos de foguetes com coca e Coca e mentos. mentos. Boa. Ou com água, rolha e aquelas bombas de encher pneu, né? Ou bola. Que você É põe... legal isso aí. Aí você não precisa jogar nem a Coca-Cola e o mentos fora. Não, o desafio tá jogado aí, Bruno. Espero que quando sair esse episódio já tenha, hein? Já tá na agulha, já. Já vai ser o arquivo da gravação seguinte. Da gravação né? seguinte. Bom, 2 anos depois de pandemia, a gente recebeu uma antecipação até da editora, né? E a gente escreveu 18 livros. Um livro do professor e um livro do aluno. Mas isso era um material que já existia, né? Não, tudo inédito. Mas o que era inédito? Todos o os conteúdo planos era... de aula. Todos os planos de aula nossos foram inéditos. Mas era, digo, baseado no que já existe, né? Mais ou menos. Eu sou formado em Steam Stain na MakerBot, lá nos Estados Unidos. Eu fui, quando eu ainda era da Porque Argentina. o objetivo do projeto era contextualizar em 3D o conteúdo da ementa. Então, a minha esposa, ela tergiversou, ela corrompeu essa ideia. O objetivo da impressora é validar os alunos e, de preferência, até levá-los a errar rápido. Daí eles revisitam a teoria e aí eles fazem alguma nova impressão ou não, ou nem precisa. Mas todo o projeto está baseado que a impressão 3D ela só coroa ou só é um link entre várias disciplinas. Um exemplo disso. 2014, nós tivemos os xiitas no Oriente Médio destruindo templos de 5.000 anos de idade. Vocês lembram disso? 2018 ou 2019, nós tivemos o pessoal pondo fogo na estátua do Borba Gato, aquela aberração da Santo Amaro. Por exemplo. Cada um teve a sua motivação, cada um teve a sua crítica, né? Os templos de 5.000 anos que nos ensinaram as bases da arquitetura moderna foram destruídos por radicais religiosos lá. O Borba Gato, que era uma estátua horrorosa, feia, desculpa o designer se estiver vivo, mas não era uma estátua bonita, mas ela foi destruída porque ela representa também, além de... Teve um lado que é o pioneirismo dos bandeirantes entrando da costa adentro no Brasil, mas por outro lado o cara é um escravocata, um escroto, né? Era uma pessoa horrorosa. Aí o que a gente leva para a sala de aula? A discussão. Então a gente convida os alunos primeiro a pensar nos monumentos que eles têm na cidade, a descrever esses monumentos, listar os monumentos. Aí a gente convida eles a pensar quem eles homenageariam no monumento. E você faria essa homenagem na forma realista ou simbolista? Vai ser um obelisco ou vai ser um busto? E eles criam. E depois que eles criaram, que eles passaram pelo processo de conhecer os monumentos, que eles criaram seus próprios monumentos, a gente apresenta essa história e abre para o diálogo. Não tem resposta certa ou errada nessa discussão. O que a gente quer é que a discussão evolua os alunos. Estava certo destruir os templos de 5.000 anos? Estava certo pôr fogo no Borba Gato? E se fosse com o monumento deles, a pessoa que eles homenagearam cai em uma dessas duas valas, ela tem uma representação religiosa forte, que pode ser questionada no futuro. Ela homenageia uma pessoa que pode ser cancelada no futuro, né? Cancelaram o Borba Gato. Foi o primeiro... Se você parar para pensar, ele é o mais antigo cancelado do Brasil, é o Borba Gato. Mas é essa discussão que a gente quer. O objeto impresso em 3D, ele foi quase que um link para a matéria. O que a gente realmente queria abrir era a discussão que veio depois.
Talvez a impressão nem termine. Talvez eles nem terminem os objetos. Tem aquele a euforia da criação, né? Sim. Ainda mais que a molecada... Gera um interesse a mais. Né? Gera Talvez interesse a engaje, mais. pô, vou ter que criar um monumento que eu quero imprimir. A hora que você entregou toda a teoria, alguns grupos imprimem, outros já desistem, já ficaram satisfeitos com o que viram, mas todos engajaram no conteúdo. Uhum. Então é essa dinâmica que a gente tentou trazer para a sala de aula. O objeto impresso em 3D ele não é fundamental para nenhum projeto, ele não é essencial para a compreensão do aluno, ele está lá para despertar o interesse do aluno. E aí... E é um conteúdo paralelo à ementa, digamos, do MEC. Então, a gente chama ele de paradidático. Aham. Ele não é o material fundamental do MEC, mas ele está baseado na BNCC, que é a nova legislação para ensino, a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele é um material paradidático, ele é para usar como extra-aula, né, ou de apoio a uma aula. Então, cada projeto tem a codificação BNCC que ele atende, cada projeto tem como fazer Quanto um tempo vínculo. foi esse projeto? Parece algo bem extenso. Pois né? é. A gente passou 18 meses para fazer 18 livros, mas Full não time? foi um livro por mês. Não foi full time, porque a gente tinha que trabalhar, então foi né? fácil. Não, foi um pesadelo. Que isso? Foi um pesadelo. Porque fala 18 livros em 18 meses, foi um por mês. Cara, no 18º mês a gente tinha os 18 livros em trabalho ainda. Né? A gente fechava alguma coisa, ficava com dúvida, tinha que comprar imagem, a gente comprava imagem, a imagem não era para uso comercial. Mas a gente não vai usar, é É material um mundo educacional. novo, né? Que não era que você trabalhava. Não, totalmente novo. E o Ayrton, de novo, foi um achado, porque toda a diagramação dos livros, a criação dos personagens, inclusive eu trouxe aqui uma pastinha do projeto para vocês. Aí se pagou o investimento dele na impressa? Ele é um dos coprodutores disso tudo também. Os personagens que nós criamos, primeiro a gente criou um personagem com a estética do Roblox, do Minecraft. Então, os livros dos primeiros anos, que os alunos não leem bem, não tem fluidez, ela é baseada em personagens falando com o aluno. E eles são todos quadradinhos, como o Minecraft. E os nomes são todas partes da impressora. Você tem o Anderson, você tem a Filomena, você tem o Nivelino. Cara, todos os personagens são nomes da impressora, partes da impressora. Até a gente queria fazer um vilão, mas não achamos espaço para ele, que ia ser o Capitão Tec Tec Tec. Sabe quando a impressora começa a fazer Tec Tec Tec, você fala... Mas como é que é esse entregável para a escola? Assim, a escola, na verdade, ela compra o plano didático, que é o livro do professor e o livro do aluno. Há 32 horas de formação do professor em como desenhar em 3D. Essa é a parte 2 do projeto, né? Metade do projeto é o projeto que a gente fez para o aluno. A outra metade é como conduzir professores com 2, 3 turmas por dia a adotarem tecnologia no dia a dia. A parte de venda não é com você? Não, a editora faz tudo. Eu só sou o autor e eu faço a capacitação pós-venda. Entendi. Aí os projetos eles tinham essa pegada de formar o professor. Então tem 32 horas de formação do professor. Tem a impressora 3D, ela não é essencial para o projeto, então a gente estipulou mais ou menos uma para cada 100 alunos. Nossa. Né, uma para cada 3 salas, 2, 3 salas. Mas a gente muda o número conforme se a escola for muito populosa de alunos, a gente coloca mais impressoras. Se a escola for menos populosa, a gente coloca... Que impressora aqui? Tem Ender, uma indicação? Ender 3. Por que a gente adotou a Ender 3? Baixíssimo consumo energético, então escolas a geradora, painel solar vão poder usar, que ela é 300 watts. Não tem mesa de vidro aquecida, que numa sala de aula a única função do vidro quente é se o aluno se cortar já cauteriza, não fica sangrando, né? Já lasca tudo. Então ele já está salvo. Então não tem mesa de vidro e todas as peças são adquiríveis em centro de eletrônica. Então é uma impressora que a escola não vai obsoletar porque não consegue pagar um bico, um cabeçote. Porque eu ouvi falar que em São Paulo as escolas públicas têm muitas impressoras que são muito caras e ninguém sabe usar e foi para manutenção, já era. Eu cheguei a impugnar várias vezes essa licitação e não consegui vencer, né? Perdi essa daí. Eu falava para a moça da compras, não precisa ser a minha, mas não compra nada com patente, com chip no filamento. Não compre nada que você te prenda. Compraram e façam bom uso agora. O nosso objetivo era fornecer algo que fosse acessível para os alunos e para o professor e fácil de usar. Então esse é o projeto. Irado. Hoje nós temos 58 mil alunos utilizando, são 5 municípios. Campinas, Guaratuba, Guarujá, Campos do Jordão e Mariporã, se não me engano. Quantos alunos você falou? 58 mil alunos. É uma galera, hein? Já. E isso daí foi desde o setembro do ano passado que a gente começou efetivamente a vender, né? Foi quando a gente terminou o projeto. O material escrito é individual. O livro do aluno é para cada aluno. Legal. O livro do professor é um para cada sala, né? Para claro. cada
Professor, claro. E a gente também, como todos os projetos usam peças que os alunos podem criar, mas a gente pensou que o professor ele poderia não ter tempo de criar ou ter uma turma muito dispersa. Então a gente também criou todos os desenhos já pré-feitos. Então a gente tem, o aluno vai imprimir o seu avatarzinho 3D do Minecraft. Mas se os alunos não tiverem todos acesso a modelar, a pintar, já tem os bonequinhos prontos, maior, mais baixo, médio, mais gordo, mais magro. Aí o aluno escolhe aquele que ele se identifica, ele faz o seu self-craft, seu avatarzinho 3D que ele vai usar no primeiro ano inteiro. E só de falar pra ele que aquele é dele... É dele. É muito legal. Não, isso é um começo de mudança Porque a gente para tem... impressão 3D, né? Exato, A criança porque- ali na escola vai tendo acesso, já sabe o que dá para fazer. A gente fez impressão 3D, descobriu ela, ou foi trabalhar com isso sem querer, que nem eu, ou viu na faculdade, né? Foi, a no gente está caso. vendo alunos do primeiro ano usando, É muito legal isso. né? Eles vão chegar Contexto ainda, É, né? Não é só existe a possibilidade. Exato, não, eles têm um projeto, eles resolvem, eles solucionam problemas com a impressão 3D. Já vi escolas falando que resolveu outro problema a impressora 3D, que era a compra de jogos lúdicos sem propriedade intelectual, como o Tangram, né? Aí a escola tem que comprar isso e, por que escolheu aquela editora e não aquela outra? Por que escolheu em acrílico e não em madeira? Era uma dor de cabeça, porque era patrimônio aberto, tinha que abrir licitação e era, Sim. né? Eles imprimem agora no recesso. E você tem a Aí- oportunidade de explicar vários conceitos de geometria antes do cara imprimir Exato. com... Então Muito grande. a escola não está mais comprando esses jogos Muito lúdicos, legal. ela produz no recesso para pré-escola, para outras, né? E os alunos do 8º e 9º ano, a gente está terminando de escrever agora esse mês o livro de empreendedorismo. Quem fica produzindo Legal. isso na escola? Cada sala tem já o pessoal de robótica, de laboratório de informática, e geralmente ele é o nosso champion. É para ele que a gente dá a licença de treinamento, e a função dele, secretamente, é contagiar os outros professores, né? Para que história. Sim. Porque os projetos são feitos para a história, são 8 projetos e é um para cada disciplina em todo ano. E da onde que surgiu esse projeto? Eu não sei se você já falou isso, eu perdi. Não, eu comecei a contar por causa... aquele dia que eu fui fazer a USP Zona Leste, que o cara me ofereceu as mesas, eu falei, não, daí, vamos junto. Né, a gente abriu um diálogo com uma pessoa que eu não conversava, dava oi para ele me dava oi no escritório e só. E ele se encantou com a minha linguagem para educação, para educandos. E ele tinha um outro amigo, que é o dono da editora, que ele tinha um produto que era baseado em DVDs para a sala de aula, né, de um canal famoso, National Geographic. Só que o produto que eles tinham para oferecer no Brasil estava obsoleto, que era um conjunto de DVDs e apostilas. Então ele queria um produto mais moderno. E aí esse cara, das mesas digitalizadoras, Thiago Machado, um abraço, ele fez a ponte entre o editor e nós, eu e minha esposa e o Ayrton. Que sensacional. Então é aquilo, você nunca sabe o que a pessoa do seu lado tem para ofertar, né? Legal. Anos E o depois editor já estava buscando algo com já impressão estava 3D? buscando algo, só que a impressora 3D ele tentou entrar e ele viu que abriu licitação, sei lá, em Maceió. Puta, aparecia 50 pessoas oferecendo impressora 3D. Aí ele começou a ofertar material pedagógico, não impressora 3D. Ele deu um fim, né, para a impressora. É. A impressora por si só ali, às vezes pode ficar abandonada, né? Mas se você já entrega o que usar, né? Exato, conduzindo, pegando na mão do aluno, mas também do professor para diminuir a rejeição. A gente criou uma plataforma de vídeos para treinar o professor e a primeira plataforma ela era estática. O professor entrava, assistia, assinava presença, né? Se o Ministério Público quisesse auditar que o cara fez 32 horas de curso, era auditável. Pô, a aceitação foi traço. Aí o Ayrton, de novo, sugeriu, escuta, e se a gente mudar para aquela plataforma do Paulo Sampaio, que ela é gamificada, com XPs, com experiências, né? Eu falei, e se a gente fizer melhor? A gente puser um vale-livro no final para quem fizer chegar em primeiro lugar ao máximo de pontos, que é 3.200. Cara, explodiu os professores de usar. As secretarias me ligavam falando, a gente está aqui no Zap, são 10 da noite, os professores tentando resolver um desafio que a gente deixava, ou tentando vencer um vídeo, comentando de um vídeo. E o Vale já é da editora, né? O Vale é editora, exato. Legal, que legal. Então a gente conseguiu gamificar pro professor e depois que ele percebe, né, no final o trabalho de graduação dele é fazer um plano de aula conectado para ele usar. E ele percebe que ele vivenciou tudo que a gente quer que ele faça. Ele viveu um material expositivo, ele teve desafios, ele foi gamificado com os colegas, ele teve uma recompensa por chegar mais cedo no final. Então aí ele fala, pô, entendi, tudo que eu fiz aqui eu tenho que repetir em sala de aula. Muito bom. E aí foi esse projeto que hoje... E a gente está com mais... Agora, esse ano, que a gente está efetivamente vendendo, né? A gente já foi para uns 50 municípios aí. É, só o começo, né? É, só o começo. Nossa, Bem que legal, incrível. parabéns.
O treinamento, você já fez algum treinamento direto para professor? Ou Já fiz bastante. Para, tipo, quantos mais ou menos você acha? Eu fiz para 60 em Campos do Jordão, eu fiz para uma outra turma, não lembro quantos agora no Guarujá, mas treinamento direto para o professor, né? Isso, o professor gente da sala de aula. a gente Isso chama é de... ensinando a imprimir mesmo. Isso, a gente chama de open box, né? Aí, o nosso primeiro desafio, quando o cara chega, ele vai fazer mais um curso que a prefeitura pagou, mais uma formação que talvez ele não 3D use. agora. Exato. É isso que o cara entra falando. Sem nem usar meu computador. Os caras inventam cada uma. Aí eu tenho que tentar quebrar a barreira de resistência. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço, eu abro o chat GPT, eu me apresento. Ih, já começa complicado. Aí eu falo, gente, quem aqui pede fichamento de, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Um fichamento, né, do língua portuguesa, levanta a mão. Eu peço no 6º ano. ChatGPT, faça um resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 4 parágrafos, mas como se eu fosse uma criança de 12 anos. O Brás é um cara que conta a sua história desde depois que ele morreu. É um livro interessante, mas é um pouco difícil. Cara, é mind-blowing, porque ele faz um resumo como se ele fosse uma criança de 11 anos. Aí eu falo, quem mais quer pedir fichamento? Os alunos vão usar isso daqui agora. Eles já sabem que existe. E como é que eu posso ensinar no dia de hoje que tem chat, tem Google, tem Wikipedia, tem tudo? Um ensino baseado em projeto. Vamos fazer um projeto? Aí eu falo, peguem seus telefones celulares e vamos fazer um chaveiro. Eu quero que vocês façam um chaveiro comigo da comunidade evangélica ou religiosa de vocês, ou da banda de rock que vocês gostem, ou de um desenho antigo que vocês queiram. Escolhe uma imagem no Google, limpa, clarinha, sem muito fundo, e salva ela no celular. Agora vai num site chamado image2stl.com. Sobe essa imagem, brinca com as configurações. O primeiro que terminar o chaveiro e gostar, ele aparece em 3D nesse site, eu imprimo. Aí na hora alguém lá do fundo grita, terminei! Aí eu ponho no laptop que está no projetor, faço o fatiamento, ponho na impressora, levo a câmera até a impressora, o pessoal vem imprimindo. Vocês acabaram de modelar em 3D, foi difícil? Isso é modelar em 3D? Não tem que fazer 40 horas de cursinho? Calma, gente. Não, isso é modelar em 3D. É isso que seus alunos vão fazer. Aí você quebrou a curva de resistência, o professor já está interessado em aprender. Deu aquela engajada já. Não então. 100%. Daí depois você conta que tem 40 horas para aprender. Aí não, 32 horas para eles é interessante, porque... 40 não, 32. A gente escolheu essa carga horária de propósito, porque a carga horária é a mínima que conta ponto no currículo para o professor selecionar onde ele quer dar aula, que aula que ele quer pegar. Então a gente escolheu a carga horária mínima municipal, que o professor também se beneficia do curso. Legal, eu tô perguntando porque assim, quando eu abri meu canal no YouTube, eu falei, cara, eu queria de alguma forma ser útil para professores, porque a gente tá vendo que as escolas, as prefeituras estão se movimentando para colocar a impressão 3D lá. E aí minha preocupação era, eu falei, cara, conhecendo o Brasil, vão ter muitos locais que vão colocar a impressora como um troféu. Exato. Vai lá na entrada. Isso, vai ficar jogado lá, entendeu? Tipo, tem impressão 3D aqui no nosso município. Parte do tour que faz com o pai, né? Impressora 3D. Então assim, eu falei, cara, se os meus vídeos chegassem a professores, eu falei, não vai ter tanto alcance assim, mas tipo, eu falei, pode ser que eu ajude esse cara a usar essa ferramenta lá de alguma forma. Eu deixei até um destaque lá no meu perfil do Instagram falando, tipo, sei lá, usa na aula de matemática, pra falar de volumetria, não sei. Aí eu te perguntei por isso, porque eu imagino que para um professor, desde que ele se disponha, impressão 3D é limitless. A gente criou alguns planos de aula que são até pueris, né? Se você olhar assim, para não falar tonto. Você fala, a gente está discutindo em um dos livros, a gente discute reciclagem. Então a gente pega aquela discussão do canudo de papel, de PVA, a proibição do canudo nas lojas, e os alunos imprimem o canudinho, que eles têm que desenhar no Tinkercad. Então o objeto em si é trivial, né? Imprimir um canudo é algo bobo. Mas a gente tem que pensar que a gente não está pegando só na mão do aluno e conduzindo ele. A gente tem que levar o professor junto. Então, ali o professor ele vai brincar com algo que não é, assim, 60 horas de estudo. Ele consegue pôr um cilindro, esticar, fazer um Ctrl+C, diminuir o diâmetro do cilindro, centralizar um no outro e subtrair um do outro. Então, a gente tem os planos de aula que são desenhados sempre para abrir a discussão, e o objeto ele é um prêmio para o final da aula. Mas esse é o enfoque. E aí, como a minha esposa deu aula em escola pública, ela sofreu a sofrência da escola pública, né? 30 alunos contra um professor, e é esse o nível. Ela sabe o que o professor enfrenta de ter 3 turnos de aula, de não ter tempo para fazer um curso complexo, mas que o professor está lá por um motivo. Né? Quando ela estava fazendo magistério, ela falou que tinha umas meninas que respondiam, por que você está fazendo magistério? Porque eu adoro criança, porque eu adoro criança. Aí ela ganhou todos os olhares e a inimizade da sala quando ela falou, eu odeio criança. São chatos, grudentos, reclamões, mas eles são o futuro do nosso país.
e eu acho que eu posso conduzi-los para um futuro melhor, e logo um futuro melhor do meu país. Aí todo mundo, que é a resposta filosófica correta em todo mundo. E ela realmente acredita, quando ela criou os planos de aula, são todos para propiciar discussão em sala. Só que com o aluno brincando para fazer isso, ele não percebe que ele está entrando num assunto mais sério. Muito legal. Muito massa. Educação, eu tava falando com eles aqui quando a gente tava fazendo os briefings dos episódios e tudo, que educação para mim é um assunto muito... Só um parênteses, assim, eu queria ser professor e um professor meu me desestimulou na adolescência. Porque ele falou assim, cara, não vira professor, no Brasil não é valorizado. Você é bom em matemática, em física, faz engenharia. E aí eu fui pra engenharia, porque eu falei... Pô, mas você é influenciável, hein? Hã? O primeiro influencer da vida dele. Na verdade, não. O cara exerce a função que eu queria. E o cara não tava feliz, eu falei, não, então eu vou ficar ranzinho igual esse cara. Eu falei, A minha mãe é normalista, minha esposa é professora, meu pai me deu aula na FATEC, me deu DP, eu vou dar palestra na FATEC, eu sou o cara que foi reprovado pelo próprio pai quando eu vou dar palestra. Não dava para fugir da profissão. E eu confio no que minha esposa fala também. Eu acho que a educação é a pedra fundamental para mudar o mundo. Pois é. Não tem nenhum plano de longo prazo com mais efeito do que melhorar a educação hoje. Então, é por isso que quando as pessoas me perguntam, familiares, amigos, assim, que são de fora da impressão 3D, falam, pô, mas você curte o que você faz? Eu falo, cara, eu amo o que eu faço, porque, tipo assim, foi uma maneira que eu encontrei pra fazer o que eu sempre quis. Para chegar onde eu queria. Que é ensinar, entendeu? O mundo deu voltas aí. Exato. Então, tipo assim, o meu orgulho de estar na rede social, né, tipo, seguidor, tipo, números, sabe? Tipo, mano, é que realmente tem alguém É um compartilhamento que de me manda uma informação. mensagem. Mano, isso é um negócio, porque eu não faço isso. Eu não vou igual no direct do Murilo, vamos supor, 3D Geek Show, que no começo ele era o meu espelho. Chega lá, ô Murilo, cara, tinha como eu tô tendo um problema aqui. Me ajuda nesse suporte. Eu não tinha essa atitude. Pô, mas tem gente que faz isso no meu direct. Tem gente que chega e fala assim, Hugo, eu tô com um problema aqui. E aí eu vejo que aquele cara já esgotou as soluções. E aí ele vem com uma pergunta às vezes trivial, assim, tipo de nivelamento, um negócio besta. E aí eu ajudo aquele cara e falo, caraca, mano, tipo, eu realmente talvez seja o único canal de acesso que esse cara tem a essa informação. Não sei. Aí, às vezes, Tá a sua ligado? resposta é a diferença do cara persistir ou desistir. Entende? Então, tipo assim, hoje eu tenho muito orgulho do que eu faço por isso. Aí quando eu vejo você Eu tenho falando muito orgulho do que você disso, faz. Eu acho muito legal o trabalho que você faz. Então, assim, essa parada, assim, eu acho revolucionário. Espero que o projeto cresça cada vez mais. Amém, nós também. Fiquei muito feliz, assim, por onde vocês já alcançaram até aqui. Espero que alcance ainda mais. Muito legal Também mesmo, espero. mesmo. Obrigado. Educação é demais. Parabéns mesmo. Bom, vocês têm mais alguma? A gente tem um quadro aí que a gente gostaria que você vou ter participasse, né? Verdade, quase que eu esqueci. Deixa eu ter buscar. Tem aqui, É a ó. vingança do Aqui, ó. Batalha Maker? Não. Aqui, ó. Vai ser um joguinho de pula pirata ali, né? É verdade. É o seguinte, as perguntas, eu vou te dar duas opções. Você escolhe assim, ó, de bate pronto. O nome do quadro é Calibra a Mesa e Imprime Rápido. Ok. Então Tudo que eu não sei fazer. é sob pressão, tá? Então, Ok. primeiro, resina ou filamento? Filamento. Filamento. Bico fino ou bico grosso? Fino. Creality ou bambu? Reality. ABS ou PLA? PLA. Deixa eu ver. Forbes ou impresso 3D? Forbes? Revista Forbes ou revista impresso 3D? Impresso 3D, é claro. Ele ainda falou, quem é Forbes? Quem é Forbes? Quem é Forbes? Não, sai. Tá meio Agora a última, perdido. pra encerrar. Netflix ou STL Flix? STL Flix. Ah! Muito bom. Meus queridos, esse foi mais um episódio do STLcast. Emanuel, muito obrigado pela Obrigado sua presença, vocês, pelo, muito obrigado. pelo Muito tempo obrigado, e disponibilidade. Meus co-hosts, acho que vai pegar, hein? Co-host, acho que pega. Meus co-hosts, Bruno e Lincoln, obrigado mais uma vez. Mais uma. Tamo junto. Valeu. Mais uma É de nóis. muitos. Não se esqueçam de baixar o seu modelinho, você que está assistindo o episódio assim que ele lançou, você tem 24 horas para fazer um download, faz seu cadastro lá. Se passaram as 24 horas, se inscreva no nosso canal para você não perder o próximo episódio e também já faça o cadastro lá para você receber os e-mails, os alertas e também você pode acessar a plataforma, virar um assinante e fazer o download, caso você esteja vendo esse episódio depois. Acredito que seja isso. Se vier antes, quiser assinar e virar... Enfim, Também tá valendo. visite a nossa descrição, terão todas as informações, recomendações lá e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu!